A criança é o dia de amanhã, solicitando-nos concurso fraternal. Planta nascente é árvore do futuro, que produzirá segundo o nosso auxílio ao sementeiro. Livro em branco, exibirá depois aquilo que gravarmos agora nas páginas. Luz iniciante, brilhará no porvir, conforme o combustível que lhe ofertarmos ao coração. Barco frágil, realizará a travessia do oceano encapelado da terra, de acordo com as instalações de resistência com que lhe enriquecemos a edificação. Na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra, da felicidade ou do infortúnio para os dias que virão. Conduzirmos, pois, o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus. É consagrarmos nossa vida à experiência mais sublime do mundo, o serviço da humanidade na pessoa dos nossos semelhantes, a caminho da redenção para sempre. Mei, Chico Xavier. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento para uma prece. Elevando a Deus nosso pensamento, nosso Pai maior, a espiritualidade amiga responsável por essa casa de oração, que já estavam apostos preparando esse ambiente. E em especial ao nosso amado irmão Jesus, nessa data em que se comemora a sua volta à pátria espiritual, que possamos entender a sua mensagem de paciência, de humildade, de amor incondicional, e seguirmos o seu exemplo maior, nos amando verdadeiramente uns aos outros, como Ele nos amou. Que Ele possa estar nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Eu sou tarefeiro da casa, sou, junto com a minha esposa, dirigente do grupo de estudo de sexta-feira. Nós estamos na segunda turma. A primeira turma se formou, de estudo e aprofundamento mediúnico. O nome da turma é Bezerra de Menezes. A primeira turma foi Joana de Ângeles. E eu tinha um compromisso há uns dias atrás de falar nessa tribuna. Por questões de saúde não pude comparecer e quero retomar o tema que eu ia oferecer naquele dia. E o tema era provocativo, infelizmente ele já saiu dali do quadro. O tema era provocativo porque ele estava escrito assim: verdades doutrinárias. Então, o meu objetivo era realmente provocar, porque as pessoas podem perguntar: pô, quem é esse cara para chegar e vir falar em verdades doutrinárias? Né? O que é verdade para esse cara? Né? O que é verdade para mim? O que é verdade para o outro? E por isso a gente vai começar falando desse tema verdade. E verdade e liberdade, que são temas que nós vamos ver que no Espiritismo se combinam muito. A questão é muito dura. Apesar de ser uma pergunta muito curta, nós poderíamos ficar aqui discutindo sobre ela a semana inteira e no final cada um ia dizer: esta é a minha verdade. Não é? Pelo menos eu interpreto isso como verdade. O que é verdade? Se eu dissesse para vocês que hoje eu fui no supermercado e comprei uma dúzia de ovos azuis. Mas ovo de Páscoa, ovo de galinha. Ovo azul. Vocês acreditariam? Eu acredito. Eu acredito que nós temos um tipo de galinha que punhava Tipo, o azul, né? Bota verde, azul não. Ou o dono do supermercado, como se fazia antigamente em São Paulo, meu avô tinha padaria, e ele vendia e cozinhava os ovos num papel celofane para que a casca do ovo ficasse colorida.
Mas a primeira reação é falar assim, pô, onde esse cara tirou esse ovo azul? Né? Ou se eu dissesse que eu colhi um tomate roxo, ou se eu dissesse que 2 mais 2 é igual a 5. Mas, mesmo no caso de verdades, e você já deve ter ouvido essa palavra, de axiomas, são verdades irrefutáveis, né? Se eu falar para vocês que 2 mais 2 é igual a 4, alguém aqui vai duvidar? Mas e se eu chegasse, e alguém aqui, se já estudou matemática, cálculo profundamente, vai entender mais o que eu estou dizendo, mas se eu chegasse para vocês e falasse, ok, 2 mais 2 é igual a 4. Prova. Prova que 2 mais 2 é igual a 4. Mas como provar, não? Se eu tenho 2 laranjas, pego mais 2, eu fico com 4. Não, mas eu estou falando da sentença matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Prova. Tem como provar. Porque a matemática me faz que eu tenha que comprovar uma sentença. Não é, professor? É? Então vejam que verdade tem um espectro muito longo. Agora, essa pergunta é difícil também. O que é liberdade? Liberdade é fazer o que eu quero. Mas eu posso fazer o que eu quero? Essa é a grande pergunta. A grande pergunta que os filósofos fizeram no início da ideia filosófica era: o que eu sou? Né? Quem eu sou? Para onde eu vou? E aí acho que a quarta ou quinta pergunta é assim: o que é verdade? E aí estão tentando descobrir. Mas liberdade? O que é liberdade? E será que a gente não pode colocar nessa mesma condição que a gente coloca a verdade? Porque não tem aquela velha famosa frase assim: o que é verdade para mim pode não ser para você. Ou o que é verdade para você pode não ser para mim. Não tem essa frase? Liberdade também não é a mesma coisa? O que você pode achar que é liberdade, eu acho que não é. Eu estava vendo aqui, eu peguei um livro aqui que me ofereceram agora ali para ler, que a presidente me deu, falou, lê até sexta-feira, me devolve o livro. E eu abri, né? E a gente, para quem convive no Espiritismo, sabe que não é obra do acaso. Eu abri numa página que diz o seguinte: em 1996, a Unesco, órgão da ONU, responsável por educação, propôs o que foi chamado os 4 pilares da educação do século XXI. Eu preciso virar para escrever. 4 pilares são esses daqui. Ó. Aprender a conhecer. O segundo, aprender a fazer. O terceiro, aprender a conviver. E o quarto, aprender a ser. Vocês já tinham visto isso? Olha só, aprender a conhecer. Esse é um dilema para nós. Aliás, o Espiritismo nos coloca numa caminhada que uma velha amiga e professora escreveu um livro chamado assim: Ser para conhecer, conhecer para ser. Esse é o nome do livro. Que é a trajetória nossa como espírito em evolução. Nós somos alguma coisa para conhecer. Não é isso que o Espiritismo nos propõe? E nós conhecemos para sermos mais. Não há forma de sermos mais, ou, melhor ainda, melhores, sem conhecer. Então, primeiro nós temos que aprender a conhecer. Só que eu faço uma pergunta mais provocante ainda. Existe diferença entre aprender e conhecer? Existe, não é? Nós podemos aprender uma coisa. Eu posso aprender
que o Espiritismo, como ciência, se baseia na comunicação com o plano espiritual, o plano dos desencarnados. Eu aprendi isso, mas eu conheço profundamente isso. Né? Vamos voltar então ao que é liberdade. E como é que a gente pode entender uma frase de Jesus, quando ele nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Está em João, capítulo 8, versículo 32. Só Jesus disse essa frase. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então veja que nós perguntamos o que é verdade, o que é liberdade, e Jesus diz o seguinte: liberdade é conhecer a verdade. Qual é o conceito de verdade? Bom, aqui é uma definição de dicionário. Né? É o reflexo fiel do objeto na mente. Adequação do pensamento com a coisa. Isso aqui é um filósofo que diz, né? Vocês entenderam bem isso? Calma na beira. Né? Aí diz o seguinte: é verdadeiro todo, aqui começa a melhorar, é verdadeiro todo juízo que reflete corretamente a realidade. Está melhorzinha, né? Todo juízo que reflete a realidade é verdadeiro. Se eu disser, agora está um sol lá fora escaldante, não está condizente com a realidade. Se eu disser, pessoal, trouxeram guarda-chuva porque está chovendo, é um juízo que remete à ideia da verdade que eu quero colocar. Agora, liberdade. Veja a definição dos filósofos, né? É a capacidade para agir ou não sem outra intervenção que a vontade. E isso é muito claro. Eu posso fazer o que eu quiser. Isso é liberdade. Eu posso agir ou não, fazer uma coisa certa ou errada, agir para o bem ou para o mal, sem outra intervenção que não seja da vontade. A minha vontade me faz fazer o que eu quiser. Isso é liberdade. E aí, quando o Espiritismo nos ensina o conceito de livre-arbítrio, é o verdadeiro conceito de liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser. Posso ofender quem eu quiser. Posso fazer o mal a quem eu quiser. Eu posso impingir danos a quem eu quiser, porque a decisão é minha. A minha vontade é que manda nesse caso. Isso é muito clássico, né? Os filósofos gregos, eles buscavam sempre a verdade. Eu acho que não são só os filósofos gregos, são os filósofos até hoje. Todos querem conhecer a verdade. E não precisa ser filósofo, nós também queremos. Não é verdade? Aliás, todos nós somos filósofos, né? Mas todos nós, como seres, entes humanos, como os próprios filósofos gostam de dizer, nós queremos saber o que é verdade. E o que é verdade? Aí eu faço uma primeira pergunta. A verdade é só o que faz bem para a gente? A verdade é só o que é agradável para a gente? Uma pergunta mais dura ainda. A verdade dói? Nem sempre. Nem sempre. A dor é proporcional ao quanto eu conheço. Eu conversava ontem, com um casal amigo nosso que perdeu uma filha com 22 anos. E a gente, eu sempre digo o seguinte: quando a gente vai dar palestra em casa espírita e fala sobre desencarne, a coisa mais fácil do mundo é falar. É uma passagem. Mas sabe aquela história, pimenta nos olhos dos outros é refresco? Né? E eu dizia para ela, ela quer conhecer mais sobre o espiritismo, porque normalmente nas perdas e nas grandes perdas o espiritismo é lembrado. Nas grandes dores o espiritismo é lembrado. Né?
E normalmente, às vezes, nós não somos gratos ao que o Espiritismo nos oferece. Isso é o que o Herculano diz nesse livro aqui. Espiritismo, curso dinâmico de Espiritismo, e aí ele coloca embaixo assim, o grande desconhecido. Eu sempre repito isso, ele começa dizendo assim, todos falam do Espiritismo, bem ou mal, mas poucos o conhecem. Não é? Mas voltando ao caso dessa nossa amiga, eu dizia para ela, eu vou primeiro falar sobre uma questão de ordem natural. Natural, lógico, racional. Não é normal um pai e uma mãe enterrar um filho. Não é verdade? Concordam comigo? Agora, vou falar para você, porque ela me perguntou o que a doutrina espírita dizia dessa. Não vem ao caso nós nos alongarmos sobre o tema que não é esse. Disse a ela o que a doutrina espírita nos oferece como lógica também, mas como conhecimento do que seja o sofrimento, a dor e por aí afora. Mas nós, normalmente, achamos que a verdade vai aparecer dentro de uma caixinha ou de uma cartola de mágico para nós. O Sócrates, não o jogador de futebol, mas o filósofo, ele procurava a verdade através do autoconhecimento. Tanto que ele repetia muito uma frase que, erroneamente, todos atribuem a Sócrates, que é o famoso conhece-te a ti mesmo, que na verdade estava no oráculo de Delfos, ele repetia. E o Sócrates era muito chato. E sabe aquele cara chato? Aquele cara que fala assim, bom, amanhã eu vou acordar às 8 horas da manhã e vou buscar minha filha no aeroporto e depois eu vou trabalhar. Por que você vai acordar às 8 da manhã? Porque é um horário tudo certo, assim, vai dar tempo de eu fazer minha barba e tal. Mas por quê? E aí ele ficava nos porquês, até o cara provavelmente se encher e largar o Sócrates falando sozinho. Não à toa o Sócrates era filho de uma parteira. O Sócrates era filho de uma parteira, então ele sempre dizia, eu quero o parto das ideias. Mas vai ser chato assim na longe, né? Para extrair a verdade. O discípulo dele falava, o Platão, das ideias inatas, mas não separadas do mundo sensível. E o Aristóteles demonstra-nos a verdade através da lógica. E isso é a base da verdade para o Espiritismo. Esses três entes iluminados, Sócrates, Platão e Aristóteles, fazem parte, seguramente, da equipe do Espírito da Verdade, que nos trouxe o Espiritismo. Concorda, gente? Sim. Porque eles, inclusive, participam lá da literatura básica. É pela superioridade das ideias. Claro. Então, Aristóteles nos diz que a verdade se demonstra através da lógica. O que o Espiritismo nos chama o tempo inteiro? O crivo da razão e da lógica. Não é? Aplica-se a razão e a lógica nisso? E esse é um conceito interessante. O nosso conceito de verdade, a nossa ideia de verdade, se pauta pela lógica? Ou ela se pauta só pela emoção? Porque aí é um problema sério. Se a gente viver só na base da emoção, nós temos um problema sério para resolver. Na Idade Média, a verdade provinha da revelação cristã. E aí a gente não podia discutir, porque senão a gente ia para aquele negócio de quebrar a espinha da gente, lá, aquelas coisas de inquisição, né? Tocava a gente na fogueira. Então, a verdade vinha da revelação cristã. E na idade contemporânea, a ciência busca a verdade através do método teórico experimental. A filosofia, cujo objeto constitui as verdades supremas, ajuda-nos a ultrapassar os limites da simples observação sensível. A par da filosofia e da ciência, nós poderíamos acrescentar as contribuições da doutrina espírita, cuja função é fazer uma síntese de todo o conhecimento humano. Então veja, o filósofo Sócrates nos fala sobre autoconhecimento. Platão nos fala sobre as ideias inatas, aquelas ideias que nós já temos.
e seguramente seguem conosco em todas as nossas vidas. Aristóteles nos fala da verdade através da lógica. A filosofia, né, nos ajuda a ultrapassar os limites da nossa observação. E a doutrina espírita faz uma, digamos assim, a confluência de tudo isso. É um grande problema isso não só no espiritismo, mas em qualquer conceito doutrinário, religioso e filosófico, científico também, as pessoas quererem mostrar que sempre tem razão. Então é o velho embate das religiões. Ah, porque certo é a minha religião, porque acontece isso, isso e isso. Não, certo é isso. E os espíritas também entram nessa. E os espíritas também entram nessa. Nós espíritas, temos as nossas verdades doutrinárias. E por isso o nome do tema de hoje. E esses temas são irrefutáveis. Porque são, para nós, colocados... Nossa, eu liguei aqui e mudou tudo de ordem. Coisa de novato aí. E o Espiritismo ele nos coloca os seus fundamentos e as suas consequências através dessa nossa observação diferenciada do que seja verdade e do que seja liberdade. Vamos lá. O objetivo, então, nosso agora é falar, vamos supor que em 20 minutos a gente consiga resumir o que é a doutrina espírita. Estão prontos? Todo mundo vai sair daqui PhD nos conceitos básicos do que é espiritismo. Mas eu não estou dizendo que o que eu vou falar seja absoluta verdade. Porque eu seria uma pessoa irresponsável se dissesse isso para vocês. O que eu posso dizer é o seguinte: estas são os pilares básicos do espiritismo. Agora vocês vão aprender a conhecer mais. E vão me dizer daqui a um tempo, você tinha razão ou você estava errado. A doutrina propriamente dita, os fatos que originaram a doutrina e as consequências morais. Fundamento. A ideia fundamento, você fala como origem, princípio, raiz, razão de ser, finalidade. Princípio em que repousa o fato de uma ordem. Princípio em que repousa de direito um sistema de asserções ou regras. Vamos lá? Allan Kardec afirmava que o espiritismo não é a ideia de uma única pessoa. E muito menos dele. O Kardec não acordou um dia e falou, hoje eu vou fundar o espiritismo. Não tem o que fazer. E foi inventar um negócio chamado espiritismo. Então eu vou baixar um monte de espírito por aí, né? Aproveitar que tem essa coisa de comunicação, e baixa o santo ali e está tudo certo, né? Mas a essência das instruções ditadas pelos espíritos superiores. Ele dizia, e isso está muito bem dito nesse livrinho aqui, ó, o que é o espiritismo. Os contraditores não deviam temer a nova doutrina, pois de duas umas, ou é uma utopia ou é uma realidade. Se o espiritismo fosse uma utopia, uma coisa, né, mentirosa, ele cairia no descrédito, não duraria até hoje. Pois os fatos se incumbiriam de desmoralizá-lo. Se fosse uma verdade, olha aí a palavra usada por Kardec, os fatos acabariam por consolidá-lo, quer os críticos queiram ou não. E aí eu vou aqui me utilizar de tio Herculano Pires, quando ele começa o livro dizendo: todos falam de espiritismo, bem ou mal, mas poucos o conhecem. Como ele começa duro o livro já, né? Geralmente o consideram como uma seita religiosa comum, carregada de superstições. Será? Eu conheço gente que fala assim, tomei um ruimzinho, vou passar no centro espírita tomar um passe hoje. Eu conheço gente que faz isso.
E conheço gente que dentro do centro espírita fala assim, não quero tomar, deixa eu ficar na fila, que eu quero tomar passe com aquele ali, que aquele ali é mais fortinho no negócio ali. É? Muitos nos veem, porque essa ideia de superstição vem com a gente há muito tempo. A gente vem vivendo de superstição há sei lá quantas vidas. Desde quando a gente estava lá olhando para o céu, só ficava no uga, 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 e tinha medo do raio que caía e queimava uma árvore. Nós ainda temos isso em nós, por isso nós somos espíritos imperfeitos ainda. Você não estaria aqui, né? Estaria em outro lugar. Muitos nos veem como uma tentativa de sistematização de crendices populares, onde todos os absurdos podem ser encontrados. Outros entendem que podem encontrar nele a solução para todos os seus problemas, conseguir filtros de amor e os pontos da lotomania. Aí ele fala 13 pontos da loteria esportiva, mas eu estou sendo mais moderno. Né? E na verdade os seus próprios adeptos não o conhecem. Então é o seguinte, Kardec é muito claro dizendo aos detratores, ou é uma utopia ou é uma verdade. Essa verdade nós conhecemos porque é o seguinte, alguém obrigou algum dos senhores e senhoras aqui a vir hoje na casa? Olha, se você não for hoje lá no centro espírita ouvir o Monteiro, você vai ser transformado num sapo. Alguém falou isso para vocês? Hã? Ao informar de que a obra não lhe pertence, enfatiza o seu papel de organizador, compilador, codificador, enfim. Agora, essas são as verdades doutrinárias, porque assim, não são as verdades do Monteiro, não são as verdades da Rose, que é presidente da casa, não são as verdades de qualquer tarefeiro de uma casa espírita ou de qualquer estudioso do espiritismo. São as verdades da doutrina espírita. Quais são elas? Primeiro, a existência de Deus. Não dá para entender o espiritismo se o cara não fala, pô, será que existe Deus mesmo? Né? Será que, né? Como é que fica? Né? Tirar Jesus do espiritismo alguns querem, mas tirar Deus não dá. Então, a existência de Deus. Primeira pergunta do livro dos Espíritos, que os Espíritos da codificação nos respondem como sendo Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência, não é uma inteligência. Deus é a inteligência. Né? Então, a gente não pode querer que ele é uma concepção antropomórfica de Deus, ou achar que um dia nós podemos ser iguais a Deus. Ou que nós podemos tratar Deus assim como se fosse, entendeu? Pô, vamos ali comer um espetinho, né? Junto ali no restaurante, né? Ou como se Deus fosse um deusinho qualquer. Então a gente não pode fazer essa comparação. Eu numa das nossas reuniões aqui de sexta-feira, provocando, eu disse o seguinte: o Espírito é imortal, Deus é eterno. A gente não pode dizer que nós somos imortais, que é eterno. Mas por quê? Porque nós tivemos um começo. Não é, dona Iris? Nós tivemos um começo. Deus não, Deus sempre existiu. Consegue entender isso, a diferença de imortal e eterno? Segundo o pressuposto, segunda verdade doutrinária, é o que está na doutrina. Acreditar na reencarnação. Nós tínhamos, quando morávamos em São Paulo, nós trabalhávamos num centro espírita muito grande, e todo último domingo do mês era um domingo destinado à psicografia de entes que já partiram. Era um ambiente, assim, atmosfera. Imagine a atmosfera. Mais de 1.200, 1.300 pessoas. Imagine, nós que somos espíritas, que percebemos esse magnetismo, esses fluidos que aproximam, afastam, que atraem, que nos afetam. Imaginem o ambiente. Tanta gente que perdeu esperando uma mensagem. E uma coisa que me chamava a atenção é que muitas pessoas que iam lá não acreditavam no espiritismo.
mas queriam uma mensagem de quem partiu. Ou seja, nós podíamos dar a ferramenta, mas ele não acreditava na ferramenta. Então, segundo o pressuposto básico, e que eu chamo de verdade doutrinária, porque é uma verdade da doutrina, é a reencarnação. Esse é um princípio sem o qual a gente não pode compreender o alcance da doutrina espírita. Quer dizer, não dá para o cara falar assim, não, eu sou espírito, só não acredito na reencarnação. Isso é mais ou menos como subir para baixo, descer para cima, umas coisas bem estranhas assim, né? A reencarnação que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, inclusive quando Platão fala de ideias inatas, ele já está nos falando de ideias que vêm de outras vidas, e que eu costumo sempre chamar de memória do espírito. Muitas existências é a única que corresponde à ideia de justiça de Deus. Acham que Deus, dentro da sua justiça absoluta, ia fazer a gente para viver uma vidinha só e depois virar comida de verme? Não é um contrassenso isso? Com respeito aos homens de condição moral inferior, a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois nos oferece o meio de resgatar os nossos erros através de novas provas. Mas como é que é isso? Eu resgato os meus erros através de provas novas. Ou seja, eu vou me arrumar errando. É isso mesmo. A gente não costuma dizer popularmente assim, a gente só aprende sofrendo. Não é? Porque quando tudo está bem, quando tudo está legal, nem pressa a gente faz. Quando uma coisa dá certo, quando uma coisa dá errado, a gente reza para tudo, esquece que é espírita, reza até para santo, você vai em tudo quanto é lugar, né? Mas quando tudo está bem, e tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vou me lembrar porque eu não tenho sovaco santo, de ficar lembrando todos os textos assim de cabeça, que ele diz o seguinte, quando a gente tem uma ideia boa, a gente normalmente fala, pô, como eu sou inteligente, como eu sou perspicaz, né? Né? Hoje tem um assim, eu sou demais, né? A gente não lembra. A gente não lembra de agradecer a Deus, agradecer ao nosso mentor pela inspiração da boa ideia. A razão, assim nos diz, é o que os Espíritos ensinam. Isso está na pergunta 71 do livro dos Espíritos. Terceiro pressuposto básico, mediunidade. Então, se eu sei que existe reencarnação, se eu sei que existe espírito, eu preciso conversar com eles. O Espiritismo não começou assim? Médiuns qualificados que revelaram respostas que Kardec compilou e que se formou uma doutrina de 5 livros fantásticos, coerentes, racionais, lógicos, metodizados, inteligentes, profundos, que muita gente não estudou nem 10% e quer inventar coisa mais acima disso, né? Se eu não consigo aceitar, se eu sei que existe um plano, existe reencarnação, eu preciso conversar. Tanto quanto eu estou lá, quero falar com aqui, quando eu estou aqui e alguém quer falar de lá comigo. O Espiritismo começou assim. Mas hoje, por exemplo, nesse caso que eu citei, de um dia de psicografia de pessoas desencarnadas, imagine o alento receber uma carta. Imaginem as pessoas que estão em profundo estado de obsessão serem tratadas em trabalhos mediúnicos, em sessões mediúnicas, e fazem com que ela tenha um consolo. Imaginem a espiritualidade amiga, dirigente da casa, dando suporte aos passistas para que nós possamos receber fluidos, energias benéficas, para nos sustentarmos mais. Então a mediunidade é um pressuposto básico.
faculdade humana, e isso é muito importante dizer. Mediunidade não é faculdade mágica, ela é humana. Há uma cadeira hoje em algumas universidades chamada psicobiofísica, né? E lá eles estudam, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais acabou de colocar esse ano essa cadeira, e lá eles estudam, por exemplo, fluidos, magnetismo, teoria, por exemplo, teorias muito aplicadas no espiritismo, né? E aí eu li um trecho, até nós vamos ter um grupo de discussão no final do mês em São Paulo, um grupo de filosofia espírita, porque um cara escreveu um artigo aí dizendo que o espiritismo não é estudado nos meios acadêmicos. É uma desinformação absurda isso. Aliás, se vocês quiserem, eu mostrei até para o pessoal numa sexta-feira aqui, no Instituto de Física da USP existe um grupo de espíritas que eu mostrei aqui alguns textos. Existe a Associação dos Médicos Espíritas do Estado de São Paulo, Associação dos Médicos Brasileiros. Em todas as universidades existem estudos espíritas, mas ele acha que... Associação de Psicólogos Espíritas. Psicólogos espíritas. Então ele acha que não, ele acha que não se estuda nos meios acadêmicos, né? Inclusive o Monteiro, a Dora Encontre, tem um parceiro dela lá na Universidade de Santa Cecília de Santos, que também tem várias disciplinas afins com o Espiritismo. O Alessandro Biguetto é um pedagogo que defendeu a tese, agora eu não sei se mestrado ou doutorado, mas eu acho que era mestrado dele, sobre a pedagogia de Eurípides Barçanufo, isso já faz uns quase 10 anos, diante de um corpo de técnicos da teoria marxista. Sim, sim. Ele defendeu a pedagogia espírita perante marxistas e tirou 10. Sim. E os marxistas são ateus. Sim, claro. Mas eles aceitaram a proposta do Biguetto. É um texto muito interessante, inclusive do Fulano, de umas 10, 12 páginas por aí, falando sobre espiritismo e marxismo. Muito interessante. A Dora Encontre, inclusive, estudou filosofia na mesma universidade que eu. Eu me formei, ela se formou 2 anos depois. Então a mediunidade é uma faculdade humana. Aí sabe aquele negócio? Eu sou médium? Não sei. E se alguém chegar para vocês em 10 minutos de conversinha e falar, eu acho que você é médium? Acho. Aliás, tem um conceito muito interessante sobre verdade que fala assim, né? O Cotrim, tem um dicionário de filosofia muito interessante. Assim, a verdade pode ser pragmatismo, ou seja, aquele negócio, 2 mais 2 é igual a 4. Então é verdade. A verdade pode ser opinião. Aí é um problema sério. Porque opinião é opinião, verdade é verdade. Aí se cada um tiver uma opinião diferente, cada um tem sua verdade. Né? E a verdade pode ser racional e pode ser lógica. Esse é mais ou menos os 3 campos que a verdade se encaixa ali. Né? Então ela é pragmática. Tá bom, é verdade, vai. Sabe aquele, você está discutindo aquela conversa, não sei o que, e você está com o saco cheio, tá bom, então tá, isso aí é verdade. Pragmática. A verdade é racional e lógica, ou seja, é fruto do conhecimento. Né? Eu conheço sobre isso, eu posso falar com autoridade disso. Ou a verdade é opinião, e aí não é verdade. Né? Então, nós podemos entrar em contato com espíritos mais evoluídos, mas nós podemos entrar em contato também com espíritos menos evoluídos. Ou se pode. O bicho pega. Quem já teve a oportunidade de trabalhar em ambiente mediúnico sabe bem do que eu falo. Existem espíritos que vêm dar bonitas mensagens, existem os espíritos que são os carefeiros da casa, espirituais, mentores, mas tem os espíritos que vêm, que estão querendo nos prejudicar nós, os obsessores casuais ou os obsessores profundos, né? O livro dos médiuns não fala sobre os vários níveis de obsessão que nós somos acometidos, né? E sempre começa com uma coisinha básica. E a gente vai se entregando. Eu sempre brinco com a história da torta do morango, né? Eu chego ali na Damai, olho para a torta do morango e falo assim, isso aqui é só entre eu e você. Não é. Tem mais gente que está, né? O irmão desencarnado que quer participar dessa gula.
Isso acontece com drogas, isso acontece com o ódio, isso acontece com o sexismo e por aí afora. Existem compromissos de outras vidas? Existem porque, infelizmente, a gente não sabe perdoar. E aí, assim, eu morro, o cara está vivo, eu estou lá perseguindo ele, aí eu fico vivo, ele morre, ele está me perseguindo. Nós vamos lá 5, 6, 7, 8, 10 encarnações se trocando, né, insultos, né, trocando fluidos negativos. As obsessões vão indo longe. E a mediunidade serve para que a gente, inclusive, cure essas obsessões. É através dela que o ser humano aumenta a sua capacidade de compreensão do universo. Como traduzir a vida e a convivência dos espíritos desencarnados sem entrar em contato com eles? Quem já leu o Nosso Lar aqui? Quem não leu? Pouca gente, né? Mas se não fosse a mediunidade, como é que a gente ia saber aquilo? Né? Como é que a gente ia saber, por exemplo, uma passagem de Nosso Lar? Como é que a gente ia saber que existe lá no plano espiritual uma senhora chegando toda boazinha lá no nosso lar, e aí o André Luiz ainda ficou com dó dela, e o instrutor falou, não, ela quer entrar para atrapalhar aqui. Aí ela começa a dar uma risada cavernosa assim, né? Eles têm que se defender dela. Né? Como saber disso? Se eles não nos alertassem sobre as bem-aventuranças futuras, isso é importante. Como a nossa visão terráquea poderia vislumbrar um mundo feliz? Porque, na verdade, a mediunidade serve para que a gente tenha uma visão, ou uma cosmogonia, ou uma ideia de futuro mais abrangente. Eu sei o que vai acontecer comigo. Sabe o que eu sei o que vai acontecer? Sabe o que eu vou ser um dia? Sabe o que vocês vão ser um dia? Espíritos de luz. Por incrível que pareça. Nós somos seres espíritos perfeitos, relativos. Nós somos co-criadores divinos. Deus não nos fez para ser bonequinhos, títeres. Nós participamos da criação. E a nossa destinação é ser espíritos de luz. Mas para isso, graças à liberdade, né, e essa é uma verdade, nós recebemos essa graça divina de aprendermos com as nossas próprias pernas. Né? Esse é outro pressuposto que não dá para negar. É uma verdade doutrinária, evolução. Eu costumo brincar o seguinte. Eu tinha um padre amigo meu, posso ser amigo de padre, né? Ninguém se ofende não, né? Que ele dizia o seguinte, ele era muito inteligente, brincalhão, e ele dizia sempre assim, meu filho, você não consegue fazer uma palestra de 10 minutos, uma prece de 10 minutos, faça 10 de 1 durante o dia. Ou faça 20 de 30 segundos. Porque sabe o que vai acontecer com você? Ele fala assim, você vai criar um ambiente de prece na tua vida. Olha que legal isso. Né? E aí eu disse para ele assim, sabe o que é isso? É evolução. Porque aí chega uma hora que eu começo a fazer prece, e eu começo a me enxergar como eu sou realmente, e eu falo assim, pô, eu errei. Ou então eu falo, pô, agora eu acertei. Concordam? Evolução né? Mesmo que eu fosse um ateu, eu teria que acreditar na evolução. O ser humano está sempre num processo de evolução. Quer queiramos ou não, somos obrigados a evoluir. O progresso, e a lei do progresso no Livro dos Espíritos nos fala, isso é compulsório. Eu tenho que evoluir. Por incrível que pareça, nós somos melhores hoje do que nós éramos numa encarnação passada. Não existe. A natureza não dá saltos para trás. E a evolução, essa dinâmica evolutiva espírita, imortal ou eterna? Imortal, né? Ela não dá saltos para trás. Às vezes, com os nossos atos impensados, detemos o seu avanço, mas nunca o retardaremos indefinidamente. Nós temos uma destinação. Quem lê Leon Denis, em Problema do Ser, do Destino e da Dor, olha o nome do livro, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, a dor é um problema para nós. Mas é um problema que tem solução.
Mas ele nos diz o seguinte: a nossa destinação é a felicidade absoluta relativa, por incrível que pareça. E nós escolhemos o caminho mais curto ou o caminho mais longo. Até isso Deus está de presente para a gente. Ou alguém acha aqui que há alguma inteligência em dizer Deus criou o mal? Né? A transformação moral para o bem deve ser a tônica da nossa vida. É o que, né, eu estava falando do Pachequinho, se eu começar a criar essa contumácia na prece, vai chegar uma hora que eu vou ficar assim, pô, eu errei nisso, eu sou bom nisso, eu sou melhor naquilo, eu sou pior nisso, eu preciso arrumar essa má tendência, eu preciso me questionar mais sobre isso, eu não posso falar tanta bobagem sobre isso aqui que eu falo, né? Por aí vai. Os fatos, os cientistas, vou passar rápido aqui. O cientista, depois que a ciência se tornou teórica e experimental, começou a deduzir as suas conclusões dos fatos observados. O espiritismo fez a mesma coisa. A única diferença é que se utiliza das percepções extrasensoriais. E com uma diferença substancial. Na ciência natural, a teoria vem antes dos fatos. Os fatos precedem a teoria. Exemplo: a teoria da existência dos espíritos não foi concebida antes da observação dos fatos. Foram os espíritos que se apresentaram e deram ensejo à formulação. Conversão dos sábios, esses são os fatos. Estou passando, porque nosso tempo está. Observação dos fatos. O espírita deve ter em mente que a observação dos fatos mediúnicos não segue a mesma dinâmica da observação dos fatos da ciência natural. E quais são as consequências do espiritismo? Estou falando das verdades, dos fatos. Quais são as consequências do espiritismo? As consequências principalmente morais. Depende do estudo da doutrina, que é uma lei natural regendo os destinos do ser humano. Sabe aquela história que Kierkegaard, filósofo dinamarquês, dizia assim: tem uma voz dentro de mim que fica falando assim, não faz isso, faz aquilo, evita isso aqui. Não tem aquelas propagandas que eles põem um anjinho, um diabinho no ombro do cara? Eles ficam, né? Essa é a voz moral dentro de nós. Que os filósofos, principalmente católicos, diziam ser a voz de Deus, nada contra, mas é a nossa voz moral, que é um presente de Deus. Deus nos ensinou a nos analisarmos moralmente. Deus nos deu esse presente. E prova de evolução é isso, porque há um tempo atrás a gente matava, né? A gente canibalizava, a gente, né, fazia um monte de porcaria e para nós estava certo. Né? Hoje a gente sabe o que está certo e o que está errado. Olha que prova de evolução fantástica para nós. Né? Se as nossas ações enveredarem para o bem, seremos recompensados com o bem. Se optarmos pelo mal, mais cedo ou mais tarde, seremos recompensados com o mal. Isso aqui não quer dizer o seguinte: ó, Deus vai te castigar. Com essa lei de Newton, né, de ação e reação, é isso aí que acontece. Vai e volta. Na mesma intensidade, a mesma força. É da lei. É lei. É lei É o natural. automatismo da lei. Não é que Deus quer castigar ou não quer, ou está com raiva, está irado. É a lei dele. E também o espiritismo seria de uma idiotice sem par contradizer uma lei natural, que é a lei de ação e reação. O espiritismo não chegaria e falava assim, olha... Mas é que a lei de Newton, ela começa abrangendo o aspecto físico das situações. Não, né? claro. E nós sabemos que ela também abrange o mundo moral. Né? Mas a ideia de que... Ela abrange o mundo moral. Mas no ambiente moral, essa ideia, a força que você aplicar tem uma contra-força da mesma intensidade. Ou seja, se você fizer muito bem, moralmente você vai se sentir muito bem. Não é que você vai ser recompensado com terreno no céu, não. Né? Que era a nossa ideia. Ou, no caso dos espíritos, eu vou desencarnar, eu sou uma pessoa boa, eu já vou para uma colônia melhor que o nosso lar, não sei qual é a colônia que tem aqui em cima, de Barra Velha, mas vou para lá. E em seguida eu já mando para o Monteiro um livrozinho para escrever, vou competir com o André Luiz. Né? A lei de ação e reação funciona matematicamente. Nós sempre vamos receber o retorno daquilo que fizemos. E tem outros termos
A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Como diz lá no interior de São Paulo, nós colhe e planta. Né? Nós colhe o que planta. O que a gente semear, nós vamos colher. É aquela frase, quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia mal moral, recebe mal moral. Porque a consciência pesa e dói. Dor consciencial é dolorida e não tem paracetamol que resolva. Liberdade de ação. Allan Kardec adotava a seguinte regra, e está aqui no livro O que é Espiritismo: expor sem impor. Pô, mas aí o Monteiro vem falar sobre verdades doutrinárias, ele não está impondo isso? Não, estou dizendo claramente, são verdades da doutrina, não do Monteiro. E essas verdades eu, Monteiro, aceito. Eu aceito. Por quê? Né? Estudei razoavelmente essa doutrina e eu as aceito. Com fundamento, com razão, com lógica. Eu aprendi a conhecer. O que muitas pessoas aqui estão fazendo. E fazem. Né? Mas o Espiritismo, ele vai nos ensinar, depois que nós conhecemos, a aprender a ser. Olha que legal que esse livro veio parar na minha mão. Nem estava programado para colocar isso na palestra. Só que para aprender a ser, a gente tem que aprender a fazer, aprender a conviver, não é isso? Não é isso que a gente tem que fazer. E é difícil conviver, né? Principalmente conviver com quem é diferente da gente. Né? Essa não é a base da verdadeira educação, expor sem impor. A construção do saber tem que ser individual. Eu sempre digo para o pessoal que está estudando junto comigo aqui de sexta-feira, eu indico um monte de livro, olha, eu fiz uma exposição, a bibliografia é essa, tal. Mas eu não posso obrigar ele. Né? E cada vez que as pessoas lerem, por exemplo, esse livro do Herculano, vão ter uma visão diferente da minha. E aí nós vamos conversar sobre isso. E aí nós vamos implantar as bases da verdade. Que vem da conversa a partir do conhecer. Podemos nos valer dos ensinamentos e exemplos dos outros, mas a construção e o progresso dependem dos nossos esforços. É inútil e prejudicial impor deveres que o indivíduo não considere como tais. O ideal da moral, isso Gustav Gehlen, grande estudioso da psicobiofísica, nos diz: o ideal da moral, instruir sem impor, deixando o indivíduo advertido do mal e das consequências de suas ações, tem maior eficiência do que programar artificialmente uma reforma interior. Olha só. A ideia da moral em nós, deixando a gente sabendo o que é ruim, o que é mal, e das consequências dos nossos atos errados, tem muito maior eficiência do que programar artificialmente uma reforma interior. Muita gente não entendia Herculano Pires quando ele criticava a ideia de reforma íntima, como se fosse um programinha de computador. Uma receitinha, que a casa espírita falava: olha, meu irmão, você tem que ter reforma íntima, então você tem que fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Não pode dançar, né, dona Ida? Não pode dançar. Aí viu que o espírito não pode dançar. Precisa consultar um psiquiatra, né, antes de escrever um livrinho. Né? Então, essa reforma íntima não pode ser uma coisa que alguém vai me dar uma receita, mas brotar do meu coração e da minha mente juntos trabalhando. Eu não posso ser só mente e não posso ser só coração. Porque se eu for só coração, aí é arrepio, emoção, lágrima, e aí não dura muito. Se eu for só razão, fica um negócio assim meio robô, né? Recompensa futura. A felicidade repousa na consciência tranquila. E não é verdade isso? Pelo dever retamente cumprido, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Quando, no Evangelho segundo o Espiritismo, alguém nos pergunta, os Espíritos perguntam:
Kardec pergunta aos espíritos: qual é o modelo de um homem de bem? Vede Jesus. O modelo nós temos. Mas eu não posso ser igual a Jesus. É claro que nós não podemos ser igual a Jesus. É um espírito iluminado, que encarnado entre nós veio nos trazer uma mensagem nova, numa oportunidade nova, numa condição social nova, e veio inclusive dizer para nós: depois de mim virá o Paráclito, um advogado, o Consolador prometido, que é sobre ele que nós falamos aqui. Nós revivemos Jesus. Esse é o nosso modelo. A verdade vos libertará. Mas temos que conhecê-la para que ela nos liberte. Isso é o que Jesus nos disse. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Apenas alguém nos dizer a verdade não vai nos libertar de nada. Pode até nos aprisionar mais. Muita paz a todos.